Boa tarde, meu povo. Fala, boa tarde. E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo sob controle? Espero que estejam todos bem de saúde e animados para aprender, que é o que mais importa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Daniela. Todo mundo a postos aí, né? Bom, galera, nós vamos continuar falando sobre o período regencial hoje, aquele intervalinho entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II. Beleza? Lembrando que esse material de Brasil e Império vocês já têm, está lá no site, foi enviado para vocês. Para aqueles que gostam de anotar no caderno, já está lá disponível. Bom, segundo a minha memória, nós paramos nesse slide aqui, ó. E o último comentário que eu fiz foi sobre a Guarda Nacional, inclusive deu origem ao termo coronelismo. Confere com a anotação de vocês aí. Sim ou não, meu povo? É isso mesmo, né? Beleza. Ótimo. Tá certo, então. Vou continuar a partir daqui. Só para retomar o raciocínio, gente, a regência no início, ela foi chamada de trina porque haveria três regentes, três governantes que iriam comandar o Império Brasileiro, enquanto o novo imperador, que seria Dom Pedro II, não tivesse idade suficiente para assumir. Daí o nome regência trina, três regentes. Houve uma provisória que durou apenas 2 meses, de abril a junho de 1831. Foi o tempo ali de se organizar uma eleição entre os deputados e os senadores, vai ser uma eleição indireta, uma eleição dentro do parlamento, até se escolher uma regência trina permanente. Essa vai durar quase 4 anos, de 1831 até o início de 1835. Só para citar os membros que faziam parte dessa regência trina, nós tínhamos Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Não precisa lembrar esses nomes. Isso não vai ser cobrado de maneira alguma de vocês lá no Enem, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Só para mencionar o nome deles mesmos. E, com um comentário importante, por isso está destacado, eu coloquei que o então ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó, ele vai ser responsável pela criação da Guarda Nacional, bem no começo da regência, ainda no ano de 1831. O que era a Guarda Nacional? Sei que eu falei, estou só reforçando mesmo. Seria uma força militar comandada pelos grandes proprietários de terra, cujo principal objetivo era reprimir as rebeliões populares, manter a ordem interna do império. Enquanto o exército teria como principal função cuidar da segurança externa do país, das ameaças estrangeiras, a Guarda Nacional teria como seu grande objetivo manter a ordem interna, principalmente contendo as revoltas populares, até porque era um organismo militar controlado pela elite agrária. E aí eu citei para vocês que nessa Guarda Nacional a patente mais elevada era a patente de coronel, diferente do Exército, né? No Exército é a de marechal. Marechal está acima de general em casos de guerra. Na Guarda Nacional não, era a patente de coronel mesmo. E essa patente era sempre ocupada pelo fazendeiro, pelo membro da elite agrária mais rico, mais poderoso de cada região do império. Então começou a haver uma associação, né, entre o fazendeiro rico e poderoso e a figura do coronel. Daí surge o termo coronelismo. Depois da proclamação da República, lá na frente, a Guarda Nacional vai ser extinta, mas o costume de se referir aos grandes fazendeiros como sendo coronéis, ele vai persistir na nossa história. De certa forma, persiste até hoje, principalmente em regiões assim mais
interioranas. Então não esqueça, gente, Guarda Nacional, criada na regência para manter a ordem interna, combater as rebeliões populares, digamos que seria uma força armada a serviço dos grandes proprietários rurais. E aqui está a origem do termo coronelismo. Beleza? Bom, avançando na matéria, durante a regência serão formados grupos políticos, o que hoje em dia nós conhecemos como partidos políticos. Aqui estão eles, foram 3. O grupo dos restauradores, também chamados de caramurus, os liberais moderados, apelidados de chimangos, e os liberais exaltados, também conhecidos como farroupilhas. Inclusive, isso aqui tem a ver com a Revolução Farroupilha que a gente vai estudar, lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Eu vou falar para vocês quem formava qual grupo, cada grupo, melhor dizendo, e o que defendia, tá? Cada um desses grupos. Os restauradores, também conhecidos como caramurus, eles eram formados por portugueses, que ainda viviam no Brasil, claro. Restauradores, repito, para quem está anotando aí, era um grupo formado por portugueses. Lá na época do governo de Dom Pedro I, inclusive, eles chegaram a formar um partido chamado Partido Português. Mas agora esse grupo se chamava Restauradores ou Caramurus. E o que eles pregavam, inclusive tem a ver com o seu nome. Esses restauradores pregavam a restauração do governo de Dom Pedro I. É isso que vocês ouviram. O grupo dos restauradores, repito, formado por portugueses que ainda viviam no Brasil, pregavam a restauração do poder, a restauração do governo de Dom Pedro I. Alguém tem alguma ideia por que eles queriam isso? A volta de Dom Pedro? Pode responder pelo microfone e pelo chat, da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis. Eles ganhariam alguns privilégios de volta? Exatamente, Emerson. Muito bem. Lembrando que lá no governo de Dom Pedro I, no chamado Primeiro Reinado, que nós já estudamos, os portugueses eles tinham alguns privilégios. E eles faziam parte da cúpula do governo. Não sei se vocês se recordam, existia um tal Conselho de Estado, que era o Conselho de Ministros do Imperador. E muitos ministros de Dom Pedro I eram portugueses. Até porque, gente, o cara era português também. Então é claro que esses portugueses queriam que ele voltasse. Agora, uma pergunta mais simples. Na sua opinião, pode responder pelo chat. Esse grupo vai ser forte ou fraco? O grupo dos restauradores? A força política dele? Vai ser fraco, né? Bem fraco. Até porque ele era minoria, para começo de conversa, né? Era um grupo formado português, então ele era minoria, claro. E segundo, porque a principal proposta deles rapidamente perdeu o sentido. Essa história de voltar a Dom Pedro I vai perder o sentido rapidamente. Porque ele morre 3 anos depois que ele foi embora do Brasil. Ele vai embora em 1831. Em 1834 ele morre. De tuberculose, inclusive. Ele morre jovem. Ele tinha 36 anos de idade só quando ele morreu. Então, a principal proposta do grupo dos restauradores vai meio que perder o sentido, né? Eles ficavam falando, volta, Dom Pedro, volta, Dom Pedro, volta. E agora o cara estava morto, era até perigoso eles ficarem chamando, né? Volta, volta, vai que ele voltava mesmo, né? Era perigoso. Enfim, zoeiras à parte, esse primeiro grupo tinha pouco peso político, era fraco e rapidamente foi anulado, inclusive, tá? Só para reforçar, quem está anotando, os restauradores formados por portugueses que queriam o retorno de Dom Pedro I. Um grupo minoritário e fraco. Agora, vocês devem ter percebido que eu até destaquei aqui no slide. Esses outros 2 grupos é que vão disputar, de fato, o poder na regência. Os liberais moderados, os chimangos e os liberais exaltados, os farroupilhas. Quem formava os liberais moderados? A elite agrária, os grandes proprietários de terra.
principalmente da região sudeste, que era onde estava a capital, o Rio de Janeiro. Vocês devem se lembrar que a capital era o Rio nessa época. Tá, professor, é a elite agrária, principalmente do sudeste. Mas o que eles defendiam? Uma forte centralização política. Essa era a principal proposta dos moderados. Uma forte centralização política. Ou seja, a concentração do poder ali na capital, no Rio de Janeiro. Beleza? Mais uma vez, para quem está anotando, moderados, elite agrária, principalmente do Sudeste. E o que eles pregavam? Centralização política. Concentração do poder ali no Rio de Janeiro. E os liberais exaltados, professor? Também chamados de farroupilhas. Quem eram eles? Também eram membros da elite agrária. Havia alguns profissionais liberais, que faziam parte também dos exaltados, vamos colocar aí médicos, advogados, professores, engenheiros, mas também esse grupo era dominado pela elite agrária. Aí o aluno vai pensar, peraí, professor, peraí. Você falou que o primeiro grupo, portugueses. Inclusive, na sua maioria, eles eram comerciantes. Moderados, dominados pela elite agrária. Exaltados, também dominados pela elite agrária brasileira. Cadê o Partido do Povo? Não tinha Partido Popular. Alguém consegue me dizer por que não tinha Partido do Povo? Algum Partido Popular nessa época? E é fácil a resposta. Por que não havia Partido Popular nesse momento? Ah, muito bem, Lucas. Lucas respondeu aqui no chat. Porque o voto era censitário, exatamente. O povo sequer tinha o direito de participar da política, de votar ou de se candidatar. Então, é claro que não existia Partido Popular nessa época. Mas o que pregavam os exaltados? O contrário dos moderados. Eles pregavam uma descentralização política. Ou, em outras palavras, mais autonomia para as províncias, que é o que hoje nós conhecemos como estados. Eles queriam uma descentralização do poder, repito, com mais autonomia para as províncias. Tá certo? Então, só para reforçar, eu sei que tem muitos aí que anotam no caderno, os grupos políticos do período regencial. Os restauradores, também chamados de caramurus, formados por portugueses. O que eles queriam? Restaurar o governo de Dom Pedro I. Era um grupo minoritário e fraco. Liberais moderados, os chimangos, era a elite agrária brasileira, principalmente do Sudeste. Eles queriam uma forte centralização política. Liberais exaltados, ou farroupilhas, também dominados pela elite agrária, mas havia alguns profissionais liberais que também faziam parte desse grupo. O que eles queriam? O contrário dos moderados. Uma autonomia maior para as províncias, ou seja, uma maior descentralização do poder. Alguns exaltados chegavam a falar em proclamar a república também, tá? Importante citar isso. E aí, como eu disse, o primeiro grupo vai ser anulado rapidamente, sobretudo após a morte de Dom Pedro I, isso ocorreu em 1834. E o poder na regência vai ser disputado mesmo entre esses dois grupos, os moderados e os exaltados. Agora vamos pensar uma coisa. Eu disse para vocês que tanto os moderados como o grupo dos exaltados era dominado pela elite agrária, pelos grandes fazendeiros, pelos grandes proprietários de terra, né? Os moderados mais concentrados ali no Sudeste, os exaltados em outras províncias, como o Rio Grande do Sul. Mas, querendo ou não, era elite e elite aqui. Elite aqui embaixo também. Essa briga política dentro da elite poderia ser perigosa para ela mesma? O que vocês acham? Sim ou não? Só me responde aí, sim ou não? Opinião de vocês. Sim, né? Claro que podia. Por quê? A elite brigando com ela mesma, brigando politicamente falando, isso daria mais margem para as revoltas populares. E como eu já disse semana passada, nós teremos muitas rebeliões populares acontecendo no Brasil durante a regência. Serão 4. Foram 5 rebeliões ao todo
4 com caráter popular. E aí, moderados, exaltados vão perceber, opa, peraí, a gente está brigando aqui, essa discussão, se é para centralizar o poder, se é para dar mais autonomia para as províncias, a gente fica nessa briga política, e se a gente não abrir o olho, o povo toma conta do império. Visando solucionar essa questão, o que vai acontecer? Um acordo político. O que é típico, né, da história do Brasil. Até hoje acontece. Como certos políticos falam que nunca vão se aliar ao centrão, né, mas vão lá e compram um centrão. Moderados e exaltados vão fazer uma conciliação. E ela tem nome. Aqui no tópico 3. Vai ser o ato adicional de 1834. Professor, por que esse nome? Ato adicional. Porque ele vai adicionar novas regras à nossa Constituição, né? Vai acrescentar novas regras à nossa Constituição. Ele vai ser feito em 1834. Vai ser feito por quem? Pelos deputados e senadores, dentro do parlamento, né? Resumindo, o ato adicional de 1834 vai ser uma reforma constitucional, uma reforma na Constituição. E qual o maior objetivo? Conciliar os interesses de moderados e exaltados. Por isso eu coloquei lá embaixo, ó, essa reforma possui um caráter conciliatório. Tá certo? Vamos fazer um exercício aqui na aula mesmo. Eu vou te explicar cada uma dessas características do ato adicional. E aí vocês me falam, sem medo de errar, tá? Tá todo mundo aqui para aprender mesmo. Se essa medida agradou aos moderados, aí você pode escrever só um M. Não precisa ficar digitando a palavra toda, se tiver com preguiça. Se agradou aos exaltados, você coloca um E, M moderado, E exaltado. Ou se agradou aos dois, aí você digita aí 2. Entendeu? Eu vou te explicar a característica, são 4 aqui ao todo. Aí você me fala, M, agradou aos moderados, E, exaltados, ou o número 2, agradou a ambos. Pode ser? Vamos lá então. Primeira característica do ato adicional de 1834. Ele decretou oficialmente o fim do Conselho de Estado, que era aquele conselho de ministros lá do imperador Dom Pedro I. Esse conselho era formado principalmente por portugueses. Então, o fim do Conselho de Estado vai afastar de uma vez por todas esses portugueses do governo. Pergunto, vai agradar M, moderados, E, exaltados ou 2, os ambos? Ambos, melhor dizendo. Ó, vocês acertaram, vai agradar a ambos, né? Agradou aos dois grupos. E por que agradou aos dois? Porque tanto moderados como exaltados eram grupos de brasileiros. E eles queriam tirar, de uma vez por todas, essa influência política portuguesa no nosso governo. Então, esse primeiro aqui agradou aos dois, ambos. Segundo, suspensão oficial do poder moderador. Na prática, isso aqui já estava suspenso, né? Isso aqui foi só para registrar mesmo, que os regentes não poderiam usar aquele poder especial que era do imperador, de se colocar acima dos outros 3 poderes. E aí? Isso vai agradar a M, E ou aos 2? O que vocês acham? Vai agradar aos 2 também, gente. Por quê? Os 2 grupos não concordavam com esse poder exagerado que o imperador tinha, tá? Então, suspensão do moderador também agrada a ambos. Terceiro, agora vai ficar fácil, hein? Criação de assembleias legislativas nas províncias. Mais uma vez lembrando, província é o que hoje nós chamamos de estados. A Assembleia Legislativa, acredito que todo mundo saiba o que é, né? Vai elaborar leis para essas províncias, dando a elas, claro, mais autonomia.
Essa terceira característica, agradou qual? Ó, vocês já acertaram aí, muito bem. Agradou aos exaltados, que queriam mais autonomia para as províncias. Uma maior descentralização do poder. E por último, a regência trina vai ser substituída pela regência una. Antes eram 3 regentes, eles dividiam o poder entre si. Agora teremos um regente apenas. Ele vai ser eleito pelo voto censitário, é claro, né? Só quem tinha levado a renda podia votar. E ele vai ser eleito de maneira indireta. Ele vai ser eleito dentro do parlamento, né? Pelos deputados e senadores. Esse regente uno deveria governar por 4 anos. Vai ser eleito pelo voto censitário, de maneira indireta, para governar por 4 anos. Então, fim da regência trina, agora vai ser regência una. E aí esse regente uno vai assumir no ano seguinte, em 1835. Isso vai centralizar o poder, não vai? Se eram 3, agora só um, centralizou o poder. Então, agradou qual grupo? Muito bem, agradou aos moderados. Vocês conseguiram entender o nosso exercício? Por que esse ato adicional de 1834, essa reforma na Constituição, teve um caráter conciliatório? Entenderam isso? Visou fazer uma conciliação política entre moderados e exaltados. Adotou medidas que agradaram a ambos e algumas que agradaram um grupo, outro grupo, conciliando seus interesses. Isso que você precisa saber sobre o ato adicional de 1834. Beleza? E nós teremos 2 regentes unos. Vou só citar o nome deles aqui para vocês. Eu acho que foi o Iamar que tinha comentado na aula passada, do Feijó. O primeiro que vai vencer como regente uno vai ser um padre que já tinha sido ministro da Justiça, chamado Diogo Feijó. Não é feijão, não. É Feijó mesmo. Foi você mesmo, né, Iamar? Comentou. O Feijó, ele vai assumir em 1835 e governar até 1837. Professor, mas você falou que eram 4 anos. 35 a 37 deu só 2 anos. É porque o Feijó vai renunciar. E já adiantando uma coisa que eu vou comentar agorinha, por que o Diogo Feijó renunciou? Porque ele não conseguiu combater as rebeliões que vão estourar nas províncias. Só para você ter uma ideia, esse ano de 1835, que foi justamente o ano em que ele assumiu, vão estourar 3 rebeliões de uma vez. No mesmo ano, 1835. Estourou a Cabanagem, no Pará, estourou a Revolta dos Malês, em Salvador, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Uma no Norte, outra no Nordeste, outra no Sul. Ele vai ficar doidinho. Não vai conseguir combater as rebeliões regenciais. Os demais políticos vão começar a criticá-lo muito por não ter força para combater essas revoltas. E aí ele vai acabar renunciando. Vai ser eleito, então, um outro regente uno. Foram só 2, tá? O Araújo Lima. Vou colocar o nome dele aqui para vocês. Esses nomes não caem no Enem. Fiquem tranquilos, tá? Por isso que eu nem coloquei no slide. O Araújo Lima assume em 1837 e governa até 1840, que é o ano da coroação de Dom Pedro II. A gente vai estudar. Vai ser o golpe da maioridade, em 1840. Araújo Lima, então, vai governar por 3 anos, de 1837 até 1840. Beleza? Gente, como eu falei muito, até agora, estão conseguindo acompanhar a explicação? Me dá um joinha aí, por favor. Só um joinha se você está conseguindo acompanhar a explicação. Beleza, obrigado pelo feedback. Ótimo, bacana. Então, vamos prosseguir. Nós falamos tanto, né, dessas revoltas, dessas rebeliões, e agora vamos estudar uma a uma. Foram 5 grandes rebeliões que estouraram no período regencial. Aqui estão todas elas.
com o devido local e as devidas datas. Começamos falando da cabanagem, que vai estourar na província do Grão-Pará. Ela estoura em 1835 e ela vai durar até 1840, até a coroação de Dom Pedro II. São 5 anos de revolta, ou seja, vai ser um movimento bem longo. Professor, eu não sei onde é que fica esse negócio de Grão-Pará aí, eu só conheço o Pará. Vou voltar alguns slides aqui para vocês lembrarem. Quando a gente estava conversando sobre o primeiro reinado, eu mostrei esse mapinha aqui para vocês. Não sei se recordam. Tá vendo aí? O Grão-Pará era uma província gigante, a maior do Brasil, inclusive. Grão vem de grande mesmo. Ele englobava praticamente toda a região que hoje nós chamamos de norte, né? Você vê que não tem a divisão aqui de Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, o território de Rondônia não estava dentro do Mato Grosso, o Tocantins fazia parte de Goiás ainda, o Acre não era do Brasil ainda. Então essa região todinha aqui era uma província só. Gigante, né? Mais do que grande, gigante. A província do Grão-Pará. E foi lá que estourou essa rebelião da cabanagem. Por que esse nome? Cabanagem. Essa rebelião, ela vai ter um caráter muito popular. E lá na região norte, naquela época, as pessoas mais humildes, mais simples, mais pobres, costumavam morar em cabanas de palha na beira dos rios, aqueles povos chamados de ribeirinhos. Como eles viviam em cabanas feitas de palha, eles eram apelidados de cabanos. Faz sentido, né? Moravam nas cabanas, eram os cabanos. E como esse movimento vai ser feito principalmente por essa galera mais pobre, essa massa da região do Grão-Pará, daí o nome da revolta, cabanagem. Vou citar aqui os nomes dos seus principais líderes. Teremos Eduardo Angelim, Clemente Melcher e os irmãos Vinagre. Eduardo Angelim, Clemente Melcher e os irmãos Vinagre. O que eles queriam, professor? Eles estavam revoltados com o quê? Eles estavam revoltados com o governo regencial, claro. Eles queriam tomar o poder na província e separar o Grão-Pará do Império Brasileiro. Perceba, então, duas características essenciais. Essas informações vale a pena notar. A cabanagem foi uma rebelião popular e separatista. Isso você tem que saber. Não precisa ficar decorando o nome de líder da revolta. Não vai cair o Enem lá. Vai lá, questão 70 e tantos do Enem. Sobre o movimento da cabanagem e rebelião regencial no Brasil ocorrido no Grão-Pará. Entre os seus líderes estava Nézia Capitinga, Célio Knupp, ou Eduardo Angelim. Aí você vai lá, letra C, Eduardo Angelim. Não vai cair isso, nome de líder da revolta. Inclusive, se for para citar, vem enunciado o nome do líder da revolta. Mas as características do movimento você tem que saber. Entenderam? Mais do que decorar que foi o Eduardo Angelim o principal líder, depois o Clemente, depois os irmãos Vinagre, é preciso que você saiba que a cabanagem foi uma rebelião popular, feita pela população mais pobre daquela província. Inclusive, muitos moravam em cabanas feitas de palha, daí o nome do movimento. Eles queriam tomar o poder e queriam separar o Grão-Pará do Império Brasileiro. Ok? Gente, o que vai acontecer? A Guarda Nacional vai agir, né? A Guarda Nacional vai combater esses rebeldes. Serão aí 5 anos de combate até que eles foram massacrados, em definitiva, em 1840. Só para vocês terem uma ideia, estima-se, isso é só uma estimativa, não é uma contagem precisa, que quase 40 mil pessoas morreram nos combates à cabanagem. Quase 40 mil pessoas. Detalhe, sabe qual era a população da província do Grão-Pará nessa época? Apesar dela ser tão grande, era a menos povoada, a população girava em torno de 100 mil pessoas. Então, não sei se vocês entenderam, a cabanagem, os combates a ela foram tão violentos que
chegou a dizimar quase 40% da população dessa província. Beleza? A cabanagem vai ser esmagada em 1840 e o Grão-Pará não vai se separar do Império Brasileiro. A segunda, a revolta dos malês. Só ver se tem alguma dúvida aqui. Tem não? Então vamos prosseguir. A revolta dos malês ela vai acontecer em Salvador, na Bahia, no ano de 1835. Professor, malês? O que é isso, malês? Malês eram escravos de origem muçulmana. Eles eram provenientes do Reino do Mali, lá na África. Por isso que eles tinham esse apelido, eram chamados de malês. E eles eram muçulmanos, eram seguidores do islamismo. Ué, professor, então a revolta dos malês vai ser uma revolta de escravos? Sim. A revolta dos malês, importante anotar isso, foi uma revolta de escravos, de origem muçulmana, seguidores do islamismo, ocorrida em Salvador no ano de 1835. Como eles eram provenientes ali do Reino do Mali, na África, Reino do Mali, daí o apelido de malês. Só para citar, o principal líder era um escravo chamado Manuel Calafate. Agora vamos deduzir, quero participação, hein? Se era uma revolta de escravos, qual vai ser uma das suas reivindicações? Um dos seus objetivos? O que vocês acham? Exatamente, Gabriel. Muito bem. Eles queriam a liberdade, ou seja, eles vão lutar pelo fim da escravidão. Era uma das propostas deles. O fim da escravidão. Outra reivindicação deles era a liberdade religiosa, que eles não tinham. Vocês devem se lembrar que no Brasil Império, o nosso Estado não era laico, nem na teoria. Nosso Estado era ligado à Igreja Católica, considerada a igreja oficial do Brasil naquele período. Quem não era cristão católico tinha que professar a sua fé dentro de casa, no caso ali o escravo, dentro da senzala, bem escondidinho. Não existiam templos públicos, igrejas, de outras religiões. Não podia. Isso era uma falta de liberdade religiosa e que incomodava também a esses escravos. Eles não tinham a liberdade plena de professar a sua fé. Então, os malês, esses escravos de origem muçulmana, islâmicos, vão lutar pelo fim da escravidão e pela liberdade religiosa. Eles falavam até em formar uma república islâmica ali em Salvador, na Bahia. Não precisa nem dizer o que vai acontecer, né, gente? Essa rebelião vai ser duramente massacrada, resultando na morte de mais de 2.000 escravos. A revolta dos malês vai ser duramente massacrada. Não houve nenhum tipo de negociação, inclusive. Beleza? E aí a última, que o nosso tempo já está encerrando, vou deixar a balaiada e a Revolução Farroupilha para a semana que vem. Semana que vem a gente já fecha a regência já entra em segundo reinado. A Sabinada ocorre na Bahia também entre 1837 e 1838. Professor, por que esse nome Sabinada? Porque o seu líder era um médico e jornalista chamado Francisco Sabino. Era o sobrenome dele. Sabino. Francisco Sabino. Médico e jornalista, líder desse movimento. Daí o seu nome Sabinada. Professor, o cara era médico e jornalista? Sim. Então daí dá para perceber que a Sabinada vai ter uma composição social um pouco diferente, né? A Sabinada, ela não vai ser um movimento assim muito popular mesmo. Houve participação do povo, houve. Mas vai ser um movimento mais das camadas médias urbanas. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, nós chamaríamos de classe média, tá? Mas como houve participação popular também, é considerado genericamente como um movimento popular. A Sabinada pregava a separação da Bahia, da capitania da Bahia toda, do Império Brasileiro. Só que eles pregavam um separatismo provisório. Como assim, professor? Separatismo provisório? Não entendi. É porque os membros desse movimento, eles não aceitavam, eles não reconheciam a legitimidade do governo regencial.
Tipo assim, o governo da regência não nos representa. Nós não aceitamos as ordens do governo da regência. E qual era a proposta, então, do Francisco Sabino e dos seus companheiros aí de movimento? Eles queriam que a Bahia deixasse de fazer parte do Império Brasileiro só até a coroação de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II fosse coroado, que seria o governante legítimo, a Bahia voltaria a fazer parte do Brasil. Vamos pensar friamente, meus caros alunos e alunas. Se a Bahia chegasse a se separar de verdade do Brasil, você acha que ela voltaria a fazer parte do Império Brasileiro? O que vocês acham? Sua opinião aí? Sim ou não? Não, né? A tendência é que não. A tendência é que ali surgisse um novo país. Então, o que vai acontecer? De novo, a Guarda Nacional vai agir, a Sabinada vai ser controlada e a Bahia não vai se separar do Império Brasileiro. Tá certo? Então, lembrando, Sabinada, na Bahia, entre 1837 e 1838. Um movimento separatista provisório. Eles queriam separar a Bahia do Brasil só até a coroação de Dom Pedro II, que na visão deles seria o governante legítimo. Eles não aceitavam a autoridade do governo regencial. Lembrando que esse movimento é chamado de popular, mas ele teve uma participação mais intensa, foi das camadas médias urbanas, a exemplo do seu líder, um médico e jornalista, Francisco Sabino. Mas não deu certo, né? A Guarda Nacional combateu e controlou esse movimento. Povão, valeu aí a explicação? Todo mundo conseguiu acompanhar? Me dá um joinha aí, por favor. De boa, né? Aí ficou faltando, anotem aí, por favor, tá? Anotem no seu caderno. Ficou faltando só a balaiada do Maranhão e a Revolução Farroupilha, que é a mais importante de todas. A gente termina a regência na próxima aula e eu já começo a falar de segundo reinado do governo de Dom Pedro II. Ok? Obrigado pela presença, pela participação, gente. Um beijo, um abraço, um bom resto de semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.